Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, de Quinta com a 1, estamos com esse cara aqui, personalidade incrível em Paraíba do Sul, o nosso Jorge Manuel, conhecido também como Jorjão, jornalista, locutor, repórter, enfim. Seja muito bem-vindo à casa da 1, Jorge. A casa é sua. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho com você dessa alegria que a gente tem de estar no meio de comunicação, que o meio de comunicação é algo que está no meu sangue. Então, por eu ter um convite para estar assim no espaço, poder bater um papo com alguém numa emissora, é uma alegria muito grande. Então, muito obrigado pelo convite. Jorge, o prazer é todo nosso e, assim, eu, como um pouco mais jovem que você, eu cresci ouvindo você nas rádios, enfim, vendo a sua cobertura, e você é uma grande referência. Foi uma grande referência para a minha geração e eu tenho certeza que é uma grande referência aí para gerações futuras. Jorge, fala pra gente aí como começou esse gosto seu aí pela rádio, pelo jornalismo, por ser repórter, enfim. De onde saiu essa veia sua aí de radialista? Ô, Luiz, parece até brincadeira, né? É a primeira vez que eu tenho até a oportunidade de falar sobre isso. Eu comecei, quando criança, a minha falecida mãe, ela tinha um gravador, que era aqueles gravador que tinha aquelas teclas assim na ponta dele, no final. Sim. E que tocava fitas também. E naquela época ela ia lavar roupa no Ribeirão, lá da Agronômica, ali no Jatobá, e quando ela estava lavando roupa, ela levava aquele gravador para ficar ali ouvindo as fitas. Sim, naquela época dela, não tinha CD, tinha só o rádio e aquele toca-fita. E tinha um microfonezinho que era acoplado àquele gravador. Então eu chegava lá, enquanto às vezes ela estava lá ouvindo as músicas dela, lavando roupa, quando ela descuidava, ia lá, pegava aquele microfone e começava a falar. E aí ela me zangava comigo, me chamava atenção e tudo. E assim começou a surgir esse desejo, essa vontade de fazer rádio. E na escola, quando tinha alguma coisa que alguém tinha que se apresentar, falar, as pessoas sabiam que eu gostava, então já me convidavam para fazer. Sim, sim. E ali foi crescendo até que veio a oportunidade da gente ingressar no rádio, aí nós tivemos a oportunidade. E como foi essa oportunidade aí? Partiu de você que procurou? Alguém viu assim um talento natural e te convidou? Como é que foi isso? A verdade, por querer, eu procurei muito isso. Legal. E tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Se você quiser citar, pode citar. Sim, eu vou citar que o saudoso Levi de Barros era um jornalista, tinha um programa musical na antiga Rádio Jornal FM. Uhum, e agora é show, né? Isso, hoje é show FM, 100,9. E eu ia no programa dele e ficava lá ouvindo ele fazendo a apresentação do programa, e eu gostava, fui aprendendo com ele. Sim. E ele sempre me dando alguma dica e tudo, e falando comigo, olha, você tem que vir pro rádio, tem que vir. E eu comecei a pedir ao doutor Ismail, o falecido doutor Ismail, que ele tinha uma equipe que fazia transmissões esportivas. Ao vivo. Ao vivo. Uhum. E eu queria fazer parte daquela equipe. E eu comecei a falar com ele, doutor, me dá uma oportunidade de estar na equipe. E ele não tinha espaço, que ele já tinha um repórter lá, que era o nosso saudoso Altomar de Souza também, que por sinal um excelente jornalista, e não tinha oportunidade. Então eu fui para Três Rios, conversei com o Gilmar Luiz, que as pessoas conhecem ele como Gilmar, um chama de Gilmar Borsato, mas Gilmar Luiz é o nome dele, até teve na Rádio Globo também. E o Gilmar me colocou na equipe da Rádio Três Rios, na época me fazia sonoplastia, aprendendo a fazer sonoplastia. Operador de áudio, né? Isso. Sim. Com o nosso saudoso Luiz Carlos Silva, o Lulu. Luiz Carlos, sim. Ele tinha um programa pela manhã e eu fazia
A operação de áudio dele. Operação de áudio para ele e também tinha um programa sertanejo anterior a ele a gente fazia também. E ali eu comecei a aprender. Mas o que eu queria mesmo... O que eu queria é... Tá no ar, né? Tá no ar. Eu queria ter esse contato com o Sim, público. sim. E o tempo foi passando, aí um dia o Gilmar falou comigo assim, olha, vai ter um jogo no campo do Cerâmica que vai vir... o New Young Boys da Argentina vai vir fazer um jogo aqui contra o América de Três Rios. E eu vou ter que transmitir o jogo, mas não tem repórter de campo, que a equipe está toda ocupada. Posso fazer um teste com você? Eu falei, tá na hora, vamos. Que legal, hein, cara? Que responsabilidade, hein? Sem dúvida. E aí ele me passou algumas coordenadas, nós fomos para o campo e ali a coisa fluiu. Nós fizemos o jogo, foi muito bom. E aí eu já fiquei com a vontade de continuar. Mas Sim. Na equipe da Rádio Três Rios mesmo, na época, eu não tinha como, porque já tinha uma equipe completa. Já fechada, era um né? serviço terceirizado e tudo. Então eu fiquei de fora. E continuei pedindo ao Dr. Ismael aqui na rádio dele para que eu pudesse ter essa oportunidade. Até que chegou um momento em que o André Luiz veio ser o diretor artístico da rádio. E ele um dia conversou comigo e falou, tô vendo que você tem vontade, eu vou te dar uma oportunidade. Aí mandou que no dia que eles iam, no domingo, que eles iam fazer uma transmissão de um jogo, até eu me lembro que o jogo foi no campo do Riachuelo, e era Santa Cruz e Cerâmica. Santa Cruz, nosso saudoso NECA, contra Cerâmica, na época comandada pelo senhor Henrique Zollikofer, que era o presidente lá. E aí nós fomos para lá. Só quando eu cheguei na rádio no dia, ia trabalhar eu e o Otomar. E o Otomar, naquele momento, quando eu cheguei, o doutor Ismael me apresentou para ele e falou, o Jorge vai trabalhar junto com você, cada um vai trabalhar de um lado do campo, o André veio conversar com ele. Aí o Otomar se aborreceu com aquilo. Não gostou da ideia. Não gostou da ideia. Ficou com ciúme. E disse o seguinte, olha, eu aprendi sozinho, eu não vou ensinar para ninguém. Então deixa ele fazer a transmissão, eu vou embora. Que isso? E pegou, juntou as coisas dele e foi embora. Certo. Aí o André olhou para mim, junto com o doutor Ismael, e falou para mim assim, meu filho, fica tranquilo. Quem está no fogo é para se queimar. Você vai fazer? Eu falei, vamos fazer assim. E aí fomos para o campo, chegou lá no estádio ali do Riachuelo, tinha que montar a aparelhagem e o André deixou tudo comigo. Naquela época, né, Jorge, você tinha que ter uma estrutura muito maior do que hoje, né? Tinha. Tinha que linkar, o telefone tinha que estar ao vivo, tinha que fazer uma série de procedimentos. Porque você tinha que pedir a operadora de telefonia para instalar um cabo lá no campo. Exatamente. Aí na hora você tinha que levar uma mesa de som, fazer uma montagem toda, era tudo muito trabalhoso. E o nosso diretor André Luiz deixou tudo comigo no campo e falou, olha, eu vou lá na rádio, que eu esqueci de linkar lá o cabo lá, mas vou deixar aqui contigo, você vai separando o material aí. Aí, daqui a pouco, ele saiu, comecei a montar, montei tudo. Quando ele voltou, olhou, ué, quem que montou isso aqui? Eu falei, eu montei, tem alguma coisa errada? Ele olhou, não, tá tudo certinho. Já que você montou, eu vou lá pro estúdio, vou te chamar de lá pra gente fazer um teste de linha. Ele foi para lá, me chamou, entrei no ar, entrei batendo um papo com ele. Aí ele voltou, logo em seguida ele voltou para a gente começar a transmissão e ele falou, você está mais preparado do que eu pensava. Vamos para a transmissão. Cara. E aí fizemos a transmissão, foi muito, muito bom. Na época, o nosso narrador era o Lauro José, por sinal, até mandando um abraço ao nosso amigo Lauro, lá em Petrópolis. Legal, vai ver esse vídeo. Isso, o Lauro ele é jornalista e ele hoje tem um programa de TV lá em Petrópolis também. Então, meu abraço para ele. E a gente aprendeu com ele, ali fazendo essas transmissões, o Norival Pinheiro, que era o comentarista, e ali a gente fez essa transmissão, foi uma transmissão que foi muito boa, que ao final da transmissão, o doutor Ismael, como diretor da rádio, ele entrou no ar para nos parabenizar pelo trabalho, e até chorou me dando um abraço no final da transmissão. Que legal, cara. Falou, tanto tempo você me pediu uma oportunidade e eu não te dava, porque eu não sabia que você estava preparado. Ô Jorge, o que, assim, eu fico muito feliz, cara, de saber da sua trajetória, porque eu pude presenciar, eu pude ver, e o que eu estou falando agora foi o que eu vi. E eu, pelo menos na minha opinião,
Eu acho que o esporte sul-paraibano, sabe, tem uma gratidão por você. Ou tem que ter uma gratidão por você enorme. Porque eu pude ver, pude ouvir, né? E o seu esforço por agregar, por colocar futebol no rádio, para produzir eventos, para dar cobertura àquilo que praticamente era no anonimato, né? Porque se não tivesse um repórter lá em campo, como você, não teria esse registro. Então, estou aqui deixando nossos parabéns para você pelo seu trabalho. Não é de hoje que a quis fazer esse convite. E no corre-corre do dia, teve um dia que eu me deparei contigo e falei, poxa, eu estou de frente com o Jorjão. E vai ser agora que eu vou pedir ele esse convite para ele ir até a A1. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo profissional que você que você representa, né, por toda a vida da comunicação que você presta e que você prestou aqui em Paraíba do Sul e na nossa região. Alô, eu que agradeço a você, a A1, pela essa oportunidade. E vou dizer para você que o pouco que eu fiz e que eu faço pelo esporte, eu faço com prazer. Sim. Eu faço com prazer porque o esporte mudou a minha vida. Eu posso dizer isso para você. O esporte mudou a minha vida. Que bacana. Eu vim de uma infância muito difícil. Você falou para mim que você nasceu em Petrópolis, né? Isso. Eu sou nascido em Petrópolis. Nós viemos parar em Paraíba do Sul porque a gente morava num barraco no Alto da Serra, em Petrópolis. Sim, lugar, né? De muito acidente. E esse barraco, numa chuva lá, num temporal, ele desabou. E a minha mãe saiu com a gente, eu era pequenininho, tinha 1 ano de idade, e a gente tinha um tio que morava aqui em Paraíba do Sul, e ele nos trouxe para cá, nós ficamos um tempo na casa dele, e depois conseguimos uma casa ali no Jatobá e ficamos ali, onde eu fui criado ali. Mas a nossa infância era muito difícil, meu pai tinha muito problema de saúde, a minha mãe trabalhava lavando roupa para fora para poder conseguir sustentar a gente, tinha dia que a gente não tinha alimento em casa para comer, então dependia de doações. Teve algo até que foi marcante para mim, que eu, quando garoto, eu ia lá para o campo de futebol lá do batalhão, no Bela Vista. E lá tinha o batalhão da polícia, era ali. Sim, o 38 era ali, né? Isso. E eu ficava ali durante o dia, eu lavava carro para os polícias, lavava carro para eles, jogava bola com eles ali. E no final da tarde, eles pegavam aquelas panelas com sobras de comida que eles faziam ali e iam com a gente, levavam lá na nossa casa pra gente. E para nós era uma festa quando aqueles chegavam, porque estava garantido uma refeição. E ali foi começando, eu fui tomando gosto ali pelo futebol, depois comecei a bater pelada com o pessoal ali no batalhão também. Mas eu via que eu tinha que fazer algo mais. Sim. Eu precisava fazer algo mais. Então, um dia eu pedi a um ex-prefeito aqui da cidade, não sei se eu posso citar o nome. Sim, claro. O nosso, na época, o doutor Luiz Augusto. Sim. Ele era o prefeito da gente cidade. Gente boa demais. Isso. Um abraço pro doutor Luiz Augusto, né? É verdade, gente finíssima. Eu cheguei para ele e falei, doutor, você não pode me dar uma bola, não? Ele perguntou, para que você quer uma bola? Ele falou, doutor, porque tem uns garotos lá no meu bairro que eles querem jogar futebol e não tem. E eu quero fazer alguma coisa para ajudar esse menino. Ele foi e me deu uma bola de futebol e me deu um uniforme. Então eu montei um time de futebol lá no Jatobá, com essa garotada. E a gente treinava lá no campo do batalhão. Sim. E ali começou a minha história. Depois eu tive um convite para ir trabalhar lá em Três Rios, num time de futebol, que era de uma advogada, a doutora Edileia. Sempre agarrado com o esporte, isso, né, Jorge? E lá comecei a desenvolver também essa área. E dali a minha vida foi seguindo dentro do esporte. Depois fui diretor do Vasquinho, do Jatobá também, fui presidente. Trabalhei com outros times de futebol, até vim parar na seleção de futebol sub-17 de Paraíba do Sul, onde a gente ganhou aí 5 vezes o campeonato estadual de seleções sub-17. E então a gente aprendeu bastante e através do futebol. Por que eu digo que o futebol mudou a minha história? Porque foi através do futebol que eu fui parar no rádio, comecei a trabalhar nas transmissões de
futebol na rádio, foi onde eu ganhei o prestígio, ganhei muita amizade, o respeito das pessoas, que hoje em qualquer lugar, não só aqui em Paraíba, mas eu saio, eu vou a Três Rios, o carinho das pessoas. O Jorjão, sempre, né, cara? Sempre nos chamando. O Jorjão está ali embaixo no campo. Fala, Jorjão, aí, entrava você. É verdade. Um dia desses eu fui a Paracambi. E quando eu cheguei em Paracambi, algumas pessoas me chamando pelo nome também, pessoas que nos conheciam e eu não... Mas por quê? São pessoas, jogadores de lá que vieram jogar em Paraíba do Sul, jogaram aqui em Paraíba do Sul e levaram pra lá, falavam a família que a gente... Você já não lembrava mais desse episódio, eu não lembrava, né? Entendeu? Então, foi tudo que eu... Aí, através do esporte também, foi que eu conheci a minha esposa. Sim. Entendeu? Me casei e hoje a gente tive um filho também. Eu sempre quis ter um filho que jogava futebol. Tive um filho que jogava futebol. Por sinal, jogava muito bem. Sim. Né? Era até cotado, inclusive, para ser profissional. Mas prove a Deus recolhê-lo. Sim. Então, aí ele faleceu com 19 anos. Mas tenho outros filhos. Né? Eu sou pai de 6 filhos. E isso tudo... Mas foi através do esporte. Entendeu? E eu me sinto hoje uma pessoa... Eu digo que se eu morresse hoje, eu sempre falo isso. Morre feliz, Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Morre no lucro, né, Jorge? No lucro, porque eu não tinha nada. Legal, hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho uma família abençoada, tenho meu emprego, tenho milhões, milhares de amigos. Cara, que exemplo incrível que a gente A oportunidade de estar aqui com você... Para mim, é mais um presente que Deus presente tem, é tem nosso, me nosso. A gente aqui fica lisonjeado com a sua presença aqui. Jorge, e como é que foi e você virar locutor, né? Aí você era repórter e tal, o Jorge consagrado como repórter. Beleza, uma história da vida. Aí pula o Jorge locutor, né, no comércio e tal. Como é que foi essa mudança? São tudo oportunidades, né, que surge. O meu pai sempre falava comigo que se você estiver na estação, o trem vier, você embarca nele. Depois você pergunta para onde ele vai. Porque se você for perguntar primeiro, você pode perder o trem, ele ir embora e você ficar para trás. O meu pai falava muito isso. E eu adotei muito na minha vida. Então, fui fazer fazia rádio, transmissões esportivas, até que... Fazia uma apresentação também esportiva no jornal, até que surgiu a oportunidade de fazer ser um apresentador dentro do estúdio. Porque eu no estúdio, a princípio, eu era só um repórter, participava da mesa redonda como repórter. Mas aí depois, com o narrador na época, o Lauro, precisou se ausentar, não pôde mais vir. O comentarista Norival também não pôde mais vir. As coisas foram mudando, né? As coisas foram mudando. E eu, como morava na cidade, me deram a oportunidade de ser o apresentador do programa. Sim. E eu abracei aquilo ali com carinho, comecei a fazer e fomos tocando. Então, na época, aí vem a parte que eu entrei no comércio. Na época, a gente tinha aqui no Mercado Bramil, aqui em Paraíba do Sul, isso em 2000, no ano de 2000. O gerente aqui era o Tatá. Sim, lembro do Tatá, Sebastião Ventura, Tatá. Ninguém conhece ele como Sebastião Ventura. É verdade, meu amigo Tatá, um abraço. E ele falou, olha, o Gilmar, né, que é hoje lá da Rádio Três Rios, o Gilmar era o locutor oficial. O locutor oficial do Bramil. Tinha ele e tinha o Aurélio Campos, os dois. Só que o Gilmar entrou de férias. Isso aqui em Paraíba do Sul. E não tinha locutor para substituí-lo. E eles trabalhavam com 2 locutores, um na parte da tarde e outro na parte da manhã. Certo. E aí, então, o Tatá perguntou se eu não toparia fazer para ele 30 dias durante as férias do Gilmar. E eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu fiz o primeiro dia, ele gostou muito. E eu nunca tinha feito, mas ele gostou e fiquei fazendo 30 dias. Quando terminou os 30 dias, o Gilmar voltou, mas o Aurélio precisava tirar férias. Sim, quer dizer, então, mais 30 dias. Pediu para ele ficar mais 30 dias. Então eu falei, vamos ficar. E no final desses 30 dias, o Aurélio
O Gilmar chegou e falou, olha... Eu não vou Aurélio ficar... Campos. Aurélio Estudou Campos. comigo lá em Werneck, o Aurélio. Cara incrível. Ele tá morando nos Estados Unidos, se não me engano. Isso, verdade. Gente boa, último grau. Vou mandar um abraço para Aurélio, que ele certamente que ele vai ver esse vídeo. Grande abraço, meu fera. Gente finíssima. Aprendi muito com ele também. Uma voz super grave, né? Uma voz macia, né? É verdade. Então, quando o Aurélio voltou, o Gilmar falou, olha, eu não quero mais fazer locução de mercado, não. Eu quero ir embora. E aí... e o Gilmar pegou, foi embora. Saiu o Aurélio, ficou eu e o Aurélio. Sim. O Aurélio na parte da manhã, eu na parte da manhã, o Aurélio na parte da tarde. E assim ficamos por um período. Chegou uma hora que eu, por estar trabalhando no rádio, talvez escrevia para o jornal também, e eu comecei a me sentir cansado. Então eu falei, eu não quero mais fazer mercado, eu quero sair. Sim. E conversei com o Tatá, e ele aceitou de boa. E eu saí, isso em 93. Em 93. Aí, em 2003. 2003. Sim. Então eu saí, porque meus filhos eram pequenos também, tinha que dar atenção para a família. E saí, peguei e fiquei só no rádio. Muito tempo, né? Fiquei só no rádio. Até que chegou... E o tempo passou. E quando foi em 2014... Em 2014 eu saí da rádio e fui demitido da rádio. Sim, mudança lá, né? A rádio, eu sempre digo o seguinte... Você não é da rádio, você tá na rádio, né? E existe uma coisa na rádio que eu vou falar aqui e que é a grande verdade do rádio. A rádio, eles sugam você... Até onde pode. Sim. Quando chega um momento, né? quando chega um momento que ele entende que você não dá mais caldo, eles abrem mão de você. Isso aí. Entendeu? Isso aí, então, por isso que eu digo sempre para todo mundo que está começando no rádio hoje, procure se reciclar cada vez mais. Sim, aprender, estudar. Mas nunca ache que o rádio é eterno para você. Sim. Porque vai chegar um momento que de repente você vai ter que respirar um novo ar. Sim. Porque ali chega um momento que... Chegou o limite, né? E você pode observar isso até nos grandes centros hoje, que... Vão trocando as peças. Os grandes locutores hoje das grandes rádios do país... Não estão mais. Não estão mais. Eles saem... Alguns ainda continuam até fazendo rádio, mas não pela emissora. É porque tem uma empresa que contrata eles e aqui o programa da empresa eles apresentam pela empresa. Sim, entendi. Porque não mais pela empresa de rádio. Sim, a emissora. A emissora. Então, isso hoje acontece muito isso. E eu fui uma das pessoas que aconteceu isso comigo. Aliado a isso, teve uma outra situação que também fez com que eu me afastasse do rádio. Eu sempre fui alguém que falei o que eu penso. Sim, isso incomoda, né? Incomoda. E se eu tiver de falar algo que está errado, não me importa se é o presidente da República, não me importa se é o pastor, se é o padre, se é o delegado de polícia, ou se é o juiz da cidade. Se está errado, se eu tiver de falar, se eu tiver dentro da verdade, eu vou falar. Sim. Infelizmente, no rádio hoje, as pessoas que trazem essa verdade, elas não têm muito espaço. São condicionadas, né? Ou você se enquadra dentro daquilo que eles querem, ou então você é afastado. Sim. Entendeu? Então, entenderam dessa forma, eu saí, mas saí de cabeça erguida. De boa, né? Continuo fazendo o meu trabalho, sou amigo de todo mundo no rádio, do meio político. Eu digo até o seguinte, eu não tenho inimigo no meio político. Tem muitos políticos, às vezes, as pessoas falam, você fala a verdade, mas os políticos, todos eles gostam de você. Sim, porque eu falo a verdade, mas não falo... Se eu tiver de falar junto à frente, eles falam, você não fala também. Nas costas disso. E eu nunca falo coisas que não é verdade. Sim. Entendeu? Quando eu falo com respaldo. Sim, isso aí. E aí, e você faz algum trabalho, alguém pode te contratar? Você faz algum trabalho extra de comunicação, não? Eu tenho até essa liberdade para fazer. A empresa, o mercado não me impede de fazer. Mas um cerimonial, uma coisa assim? Não, de vez em quando surge alguma coisa, a gente vai e faz. Mas também não tenho muito tempo. Sim. Entendeu?
Mas quando alguém pede, já fiz algumas inaugurações até de lojas, às vezes o pessoal, nós vamos inaugurar loja, precisa de um locutor, você faz pra gente. Algumas solenidades também do meio político também, sim. Algumas vezes fui convidado para fazer e a gente vai lá e faz, mas não é uma prioridade minha. Sim. Eu faço às vezes para atender as pessoas, mas não é uma coisa que eu tenho essa ambição de fazer. Legal, moçada, hoje a gente conversou com esse cara aqui, cara incrível de uma história, contou uma pequena parte da história dele, mas foi um grande prazer para receber o nosso Jorge Manuel, o nosso Jorjão da rádio, né? Hoje o locutor do Bramil. Um grande abraço, Jorge, quero te agradecer mais uma vez pela visita, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa tão bacana, tão generosa, que todo mundo se aproxima de você. Quando a gente ouve falar no Jorjão, tem sempre alguém falando assim, pô, o Jorjão é gente boa e tal. Muito obrigado, meu amigo. Aloy, eu que quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje. Conforme eu disse no início e volto a falar, mais um presente de Deus para mim. E eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas oportunidades que Deus tem me concedido na minha vida, tem me abençoado de uma forma assim, muito especial, a minha família também, que está comigo a todos os momentos difíceis que eu passei, e a minha família sempre esteve juntos, e os meus amigos. Legal. Os meus amigos também eu quero agradecer, porque eu tenho muito amigo, eu digo que tenho muito, e inimigos se tenho eu não sei. Bom, mas amigos eu sei que eu tenho muitos. Então, a esses amigos eu quero mandar o meu abraço a todos eles e te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Gente que agradece, você que chegou até aqui, só curtir o nosso canal, deixe seu joinha aí, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Hoje foi com ele, Jorge Manuel, o nosso Jorjão. Valeu! De quinta com Uau! Bate-papo, convidados e muita informação. Toda quinta às 20 horas.